sua vida essa noite. Isaías capítulo 44, versículo de número 3. Diz assim a palavra do Senhor: porque eu derramarei copiosamente água sobre aquele que está sedento, e enchentes sobre o chão seco. Eu derramarei copiosamente meu espírito sobre a tua semente, e a minha bênção sobre a tua descendência. Irmãos, nós temos aqui uma promessa de Deus, promessa do derramamento do Espírito dele sobre a nossa vida. E nessa noite eu creio que vai ser uma noite onde Deus vai ministrar, vai derramar do Espírito dele sobre cada um que está aqui. Eu quero que você feche os seus olhos, que você comece a orar, comece a falar com Deus, comece a pedir para que o Espírito Santo desde já comece a falar ao seu coração, comece a ministrar o seu coração. Esteja orando, abra o seu coração para que a presença de Deus, para que a glória de Deus, a graça de Deus, ela venha fluir sobre as nossas vidas. Pai, no nome de Jesus, nós estamos reunidos nesta noite, Senhor, como igreja na presença e diante do Senhor, ó. Deus, em nome de Jesus, nós oramos, nós clamamos para que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha manifestar-se de uma maneira sobrenatural, Senhor, neste lugar. Senhor, venha tocar, venha ministrar, Senhor, aos corações, ó Pai, que haja neste lugar, nessa noite, corações sedentos, corações famintos, corações que desejam, que anelam o revestimento, a manifestação, a presença do Teu Espírito, o poder do Teu Espírito Santo, Senhor. Que seja uma noite onde a nossa alma seja reavivada, onde o nosso espírito seja vivificado, Senhor, por meio da Tua palavra que é vida, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que as cadeias sejam quebradas, as fortalezas espirituais, sejam elas rompidas, sejam elas desfeitas, canceladas, neutralizadas. Que o Senhor estenda as Tuas mãos e venha ministrar, Senhor, na individualidade de cada um, Senhor. Que aquele coração que está aqui sedento da presença do Senhor não saia vazio, Senhor, mas ele seja cheio da Tua graça, cheio da Tua bênção, cheio da Tua presença. Venha receber, ó Deus, o louvor da Tua igreja. Venha receber, Senhor, cada gesto, cada palavra, cada atitude, Senhor, nesta noite. Que o Teu Espírito Santo esteja, Senhor, a fluir e a ministrar em nossas vidas. Pai querido, em nome de Jesus, é que nós oramos, pedindo a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, em o nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor essa noite, em nome de Jesus. Amém. Paz, igreja. O Senhor é bom e a misericórdia dele dura para sempre, amém? Levante as suas mãos nessa noite e comece a entronizá-lo nessa noite. Pai, nós queremos chamar a Tua presença, nós queremos Te agradecer pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, pela Tua misericórdia, Deus, que nos acompanha todos os dias das nossas vidas. Ah, Jesus, nós Te agradecemos pelo fôlego de vida, nós Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom. Te amo, Deus, Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz
Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Declare mais uma vez que Ele é fiel. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia. Se você pode, levante as suas mãos agora em adoração ao Senhor. E começa a adorá-lo,
Comece a entregar palavras de adoração. Senhor, nós dependemos de Ti, nós necessitamos de Ti, Jesus. O Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. O Teu nome está acima de todo nome, Jesus. Tu és digno da nossa adoração, do nosso louvor. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ó, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Ó, eu sou Teu. Declare que Ele é santo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo.
forte que tudo é. Declare em nome de Poderoso Jesus. esse nome é. Declare que Ele é poderoso. Abra os seus lábios, abra os seus lábios. Poderoso esse nome é. Declare que o nome de Jesus, Ele é poderoso. Ele é santo, Ele é sublime. O nome de Jesus. O nome que está acima de todos os nomes. O nome de Jesus. O nosso Rei, o nosso Redentor. O nosso Salvador. Poderoso esse nome é. Aleluia, seja exaltado, Senhor, nessa noite. Poderoso é o nome de Poderoso Jesus. esse nome é. Nome de Jesus. Poderoso esse nome é. Aleluia, Nome Jesus. Glória a de Deus. Jesus. Aplauda o nome dele essa noite. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Ainda de pé, vamos servir ao Senhor com as nossas ofertas, com os nossos dízimos. Você que trouxe a sua oferta, vem ao altar do Senhor. Pode continuar nessa mesma canção aí, bem suave. Você traga a sua oferta ao altar do Senhor, celebrando, declarando que Ele é poderoso, que o nome de Jesus é sublime, que o nome de Jesus é grande, é majestoso, Poderoso esse nome é. mais forte que tudo Ele é, mais forte que todas as coisas. É o nome precioso de Jesus de Nazaré. Poderoso esse nome Santo Deus, te adoramos, Pai. E abençoamos os teus filhos que vieram ao teu altar essa noite, trazer as suas ofertas e os seus dízimos. Os abençoamos em um nome precioso de Jesus. Amém. Seja sentado em seu lugar. Irmãos, esta semana está sendo uma semana abençoada aqui para a nossa igreja, não é? Um tempo aí precioso que os jovens têm tido. Desde segunda-feira, né? Aliás, segunda-feira chegaram depois de meia-noite. Eu queria estar apresentando toda a turma do Jocum que está aqui conosco. Pode vir aqui ao altar, cada um vai se apresentar rapidinho. Vai falar o nome e de onde que é. Essa galera está aí desde segunda-feira, ministrando com os jovens. Tem sido uma bênção aí. Segunda-feira foi uma bênção, ontem foi uma bênção, hoje foi bênção, amanhã também, sexta-feira. E cada um vai falar aí o nome rapidinho e a cidade que é. Boa noite, irmãos. Eu sou a Ellen, tenho 26 anos e sou de Ponta Grossa, Paraná, mas vivo em Botucatu, interior de São Paulo. Boa noite. Meu nome é Dominique, eu tenho 21 anos, sou de Porto Velho, Rondônia, mas atualmente eu vivo em Curitiba. Boa noite, meu nome é Sara, tenho 17 anos, eu sou de São Luís do Maranhão e que mais? Boa noite, meu nome é Helena, eu tenho 17 anos, eu sou de São Paulo, capital, mas estou há 3 anos em Botucatu, interior de São Paulo. Boa noite, eu sou a Gabi, eu tenho 18 anos e eu sou de Botucatu. Boa noite, eu sou o Lucas, eu sou de Minas Gerais, Três Corações e eu tenho 18 anos. Boa noite, eu sou o Gustavo, eu tenho 27 anos e eu sou de Botucatu, interior de São Paulo. Amém. O Gustavo que chefia essa turma aí, né? Juntamente com a Ellen, né? Eles que estão comandando essa turma. Que sejam bem-vindos, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus, amém? Podem retornar. Nós vamos ter agora um momento aí, breve, de alguns testemunhos. Falei breve, porque nós vamos ter o culto, e depois do culto, vai ter um tempo aí com essa galera que vai estar ministrando para os jovens. Quem vai estar falando agora? Gente, boa noite, de novo. Todo mundo que participou do evangelismo, eu gostaria que vocês viessem aqui na frente, por favor. Oi? No dia de hoje também, que a gente foi lá para a casa de recuperação.
Então, eu vou contar um pouco sobre o evangelismo de ontem. Vou contar particularmente do meu grupo. E estava eu, a Sara e o Enzo. Nós oramos e pedimos algumas palavras de conhecimento sobre os tesouros que Jesus queria que a gente encontrasse no shopping. E ele foi dando algumas palavras para a gente. Dentre elas tinham cabelo cacheado, azul, chapéu branco, amarelo, ansiedade, depressão e paternidade. Essas eram algumas palavras que a gente recebeu. E beleza, a gente foi lá para o shopping. E aí, em uma das lojas que a gente entrou, de cara vimos uma moça de cabelo cacheado, azul. E fomos conversar com ela. E conversamos, falamos sobre Jesus, podemos compartilhar um pouco da nossa história. Ela compartilhou um pouco da história dela. Ela falou que convive com depressão e ansiedade. Então, as palavras que a gente entregou para ela realmente faziam sentido. E ali ela entregou a vida para Jesus. Inclusive, ela comentou que alguns dias atrás, um professor dela veio para ela com uma abordagem parecida com a gente, né? De ter ali algumas impressões, algumas palavras de conhecimento e ter ela. Um pouco depois, esse foi um pouco mais cansativo, porque a gente viu passando um moço de amarelo e chapéu branco. E ele estava com a esposa. Só que o moço, eu não sei o que aconteceu, ele andava muito rápido. E aí a gente teve que bater o pé e correr atrás dele, né? E a gente conseguiu alcançamos um pouquinho também, mas no final das contas, aquele moço realmente precisava ser alcançado. A esposa dele estava orando para que pessoas pudessem alcançar o marido dela e estavam pedindo uma confirmação. Aquele moço, ele estava passando por uma fase bem difícil em relação ao pai, né? E confirmou também sobre as palavras de paternidade. O pai dele está com câncer, né, no estágio 4. E aí a gente pôde orar por ele. Oramos pelo pai dele, por ele, pela esposa. E ali os dois também entregaram a vida para Jesus. Foi isso. Só um detalhe. Nesse evangelismo, no geral, assim, juntando todos os grupos, foi 1 hora de evangelismo e mais de 10 pessoas entregaram a vida para Jesus. Hoje à tarde a gente foi fazer uma ação social na comunidade cristã, onde são antigos usuários de drogas, né? É uma casa de recuperação. E hoje a gente foi na intenção de falar de Deus, de derramar para eles, e foi meio que ao contrário. A gente recebeu deles muito o Espírito Santo. Foi uma tarde muito gostosa. A gente teve um tempo de comunhão, de falar de Deus, de orar por eles. A gente orou bastante por eles. Teve 3 curas, se eu não me engano. 3. Isso. Foi? E 4 entregas para Jesus. 5 entregas, desculpa. Só foram 2 testemunhos, mas tem muitos. E quem quiser ouvir, pode vir amanhã. Pode vir amanhã de tarde, pode vir amanhã à noite. Sexta de tarde, sexta à noite também, tá bom? Tem muitas coisas boas que estão acontecendo. Desde segunda a gente está unido e vivendo coisas de Deus aqui. A galera, o pessoal que veio também ontem à noite, o pessoal da igreja que veio e participou da sala de oração. Bem bacana. Então, se você também quer participar disso, quer viver isso, você pode. Só se organizar e vir. Amém? Glória a Deus. Que Deus continue usando vocês aí para alcançar vidas, para o reino de Deus, para a obra de Deus. E vai continuar. Você que quer vir amanhã, venha, participe, em nome de Jesus. Tem aqui o bairro aí, os vizinhos aqui, para vocês evangelizar, ganhar essas ruas aqui para Jesus, né? Pregar a palavra de Deus. Irmãos, o tema da nossa igreja, durante esse ano, e creio que os próximos, é por uma igreja unida
e uma igreja avivada, né? Então eu creio que esse ano nós ouviremos muito sobre avivamento e sobre unidade, porque nós cremos que Deus tem um tempo novo para as nossas vidas. E hoje eu quero falar um pouco sobre avivamento, a nossa necessidade. Então quero que você abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, a partir do versículo 1. Abra a sua Bíblia, mas acima de tudo eu quero que você abra o seu coração, né? O seu coração para você receber a palavra. Não deixe que nada venha roubar a semente que vai ser semeada, que vai ser lançada na sua vida essa noite. Eu creio que o Espírito Santo vai falar conosco, vai ministrar aos nossos corações. Diz assim a palavra de Deus, Atos capítulo 2, a partir do versículo 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Irmãos, no ano de 1949, a República Popular da China, ela é estabelecida. E a partir desse momento, esse país, ele passa a ser governado, a ser dominado por um homem chamado Mao Tse-tung, que era um ateísta e que era um comunista. E a missão dele, o objetivo dele, era justamente destruir o cristianismo, destruir a igreja a qualquer custo, não importava o preço. E sem dúvida, esse foi um período mais escuro, o período mais terrível, o período mais sombrio da igreja na China, onde muitas igrejas foram fechadas, pastores foram aprisionados, Bíblias e livros cristãos foram queimados. E até parecia que a igreja da China, ela tinha sido aniquilada, ela tinha sido destruída, vencida. Até parecia que o cristianismo havia sido banido da China. Então, após esse período de densas trevas, de intensa perseguição, de intensa batalha da igreja, aquele controle, aquelas restrições, elas foram amenizadas, foram relaxadas por algum período de tempo. E os cristãos, a igreja de Hong Kong, e muitas igrejas do mundo, elas começaram a pesquisar. Foram saber sobre a igreja da China, o que havia acontecido na China comunista, o que havia acontecido com a igreja. E essas pessoas que foram à procura disso, elas ficaram pasmas, quando elas perceberam, elas viram que notícias e mais notícias de milhões e milhões de cristãos começaram a circular por todas as partes. Dizem que em 1949 na China havia 1 milhão de cristãos. Vem a perseguição, vem esse intenso período de fogo, de provações e dificuldades. E nos próximos 30 anos, que foi de perseguição, que foi de morte, que foi de restrição à igreja, igrejas destruídas, pastores presos, Bíblias sendo confiscadas. Nesses próximos anos, diz que o número de cristãos chegou a 10 milhões. E logo em seguida esse número dobrou para 20 milhões.
em meio à perseguição, em meio ao sofrimento. E os relatos que se tem era o seguinte: era a quantidade de tempo que os chineses, durante esse período de intensa perseguição, eles passaram na presença de Deus. Diz que durante esse tempo sombrio, aqueles crentes, eles começaram a orar. E eles não oravam para que Deus aliviasse o sofrimento, para que Deus parasse a perseguição. Eles não oravam para que as igrejas continuassem abertas. Eles não oravam para que o comunismo caísse por terra. Pelo contrário, diz a história que eles oravam para que o avivamento chegasse na China. E o avivamento chegou. E houve uma revolução naquela igreja. Irmãos, é notório que a maior necessidade que nós temos hoje como igreja do Senhor é de um reavivamento em nossa vida. É de um avivamento, é da glória, é da presença de Deus. Precisamos ser avivados, viver esse avivamento, experimentar, desfrutar dessa presença, desse poder de Deus em nós. Porque o avivamento, ele é o quê? O avivamento é essa renovação, é esta restauração, é tornar mais vivo, mais ativo, mais intenso, mais despertado. O avivamento é essa vinda de Deus, essa manifestação de Deus, essa presença de Deus, esse soprar do Espírito na igreja do Senhor. E olhando para esse texto que nós lemos, nós podemos ver e aprender com o que esse texto tem a dizer sobre avivamento. E o que esse texto nessa noite ele nos ensina sobre o avivamento. Primeiro, que o avivamento vem para quem busca. O avivamento vem para quem deseja. O avivamento vem para quem tem um coração sedento, um coração faminto, um coração que quer, que almeja, que deseja a presença de Deus. Se você olhar para o texto vai dizer que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Irmãos, o Pentecostes era uma festa que acontecia 50 dias após a Páscoa. Você vai perceber que Jesus, quando ele ressuscitou, ele deu uma promessa para os discípulos. Quando você lê Lucas capítulo 24, versículo 49, Jesus vai dizer: olha, sobre vocês eu envio a promessa do meu Pai, ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Jesus ficou 40 dias ensinando para esses discípulos, ele subiu aos céus, e disse a palavra que depois esses crentes, eles permaneceram em Jerusalém, buscando, eles permaneceram em Jerusalém, crendo e buscando essa promessa que havia sido dada por Jesus. Por que que eles experimentaram? Por que que esses 120 diz que eram mais de 500 discípulos que Jesus tinha? Mas no dia de Pentecostes tem apenas 120 que estão sedentos, 120 que desejam, que esperam a promessa do avivamento, porque eram apenas esses que desejavam, eram apenas esses que buscavam um avivamento. Irmãos, o avivamento, ele precisa ser buscado intensamente. Nós precisamos desejar intensamente. A igreja, ela não vai fazer a diferença, ela não vai marcar a sua geração, se não houver crentes ansiosos, desejosos, que Deus derrame do seu espírito, que Deus derrame da sua glória, que Deus derrame da sua presença. Nós precisamos urgentemente pedir a Deus para
gerar em nossa alma, para gerar em nosso coração essa sede e esse desejo pela glória de Deus, esse desejo pela presença de Deus, esse desejo de ter uma vida cheia da glória e cheia da presença de Deus. Mas o avivamento, ele nunca vai chegar na vida daquela pessoa que não busca, na vida daquela pessoa que não anela. Esses crentes estão lá, perseverando, clamando, orando, para que a promessa de Deus, para que o Espírito de Deus venha sobre eles. Por que será que hoje nós às vezes não temos mais tanto esse desejo da presença de Deus, da glória de Deus, do avivamento em nossa alma? Porque nós estamos tão, vamos dizer, mundanizados, tão secularistas, tão presos a esse mundo, que a nossa alma, ela já perdeu a paixão por Deus, a paixão pelo céu, a paixão pelo Espírito, a paixão pelas coisas de Deus. Por isso que o avivamento não vem. Então o avivamento, ele vem para aqueles que buscam. É o que esse texto nos mostra. Uma segunda verdade que esse texto nos mostra sobre o avivamento é que o avivamento, ele vem de cima. O avivamento vem de cima. O avivamento, ele vem do alto. O texto vai dizer que de repente veio do céu. Você percebe que Lucas está dizendo que o avivamento, ele não brotou da terra. Porque o avivamento, ele não é produzido pelo homem. O avivamento não é produzido pelo método, pela capacidade, pela habilidade humana, não. O avivamento, ele vem do céu. Diz a palavra que de repente veio do céu. O verdadeiro avivamento, ele nunca nasce na terra. Você pode perceber na Bíblia. Você sempre vai ver na Bíblia que os homens de Deus que experimentaram, que fizeram a diferença, que viveram uma vida cheia do Espírito, você vai ver que o avivamento veio de cima. Sempre você vai ver a expressão, e o Espírito do Senhor veio sobre ele. E aqui está dizendo que de repente veio do céu. Então nós precisamos desse avivamento. Esse avivamento cuja fonte é Deus. Esse avivamento que quem manda é Deus. A fonte do avivamento não está na terra, está em cima, em Deus. Às vezes nós pensamos, olha, o avivamento está em um pregador. O avivamento está em alguém. O avivamento estávamos em determinado lugar, como se fôssemos capazes de produzir esse avivamento. Mas o avivamento não é uma ação, vamos dizer, só uma ação da igreja. Tem a sua parte, tem os ingredientes apenas. Mas se Deus não soprar, se Deus não derramar, se Deus não se mover, se Deus não se manifestar, nenhum ingrediente, nenhum método, nada vai gerar o avivamento. João capítulo 3 vai dizer que o vento sopra onde quer. Deus é soberano. Deus é soberano para soprar o Espírito dele. Porque a fonte do avivamento está em Deus. Nós não podemos promover avivamento. Nós não podemos agendar o avivamento. Porque ele vem de cima. O que nós podemos fazer é buscar o avivamento. É preparar o caminho. É preparar o nosso coração para que o Espírito de Deus, para que Deus sopre sobre nós a sua presença. Que o profeta Abacuque, ele disse, aviva, Senhor,
a tua obra. Quem aviva é Deus. Quem derrama o poder é Deus. A glória vem de cima. O poder vem de cima. A autoridade vem de cima. É Deus que faz. Porque é somente Deus, irmãos, que pode nos levantar de um estado de letargia espiritual, de desânimo, de uma vida, vamos dizer, apática. Somente Deus. Somente esse soprar de Deus em nossa alma. Então esse texto nos mostra que o avivamento que nós precisamos, ele vem do alto. Aqueles crentes estavam buscando, aqueles crentes estavam clamando para que Deus derramasse a presença dele, para que Deus manifestasse a presença dele. Havia uma igreja sedenta, havia um povo clamando, sedento da presença de Deus. Hoje o que acontece? Hoje nós clamamos, nós queremos milagres, nós queremos a bênção, nós buscamos a Deus pela bênção que Ele dá, para que Ele nos abençoe, para que Ele nos dê um emprego, nos dê uma boa casa, um carro. Claro que Deus dá isso. Não estou dizendo que Deus não dá e não estou dizendo que é pecado eu buscar isso. Mas nós nos esquecemos de buscar a Deus por um avivamento em nossa alma. Nos esquecemos de chegar diante dEle e as únicas palavras dos nossos lábios sejam: Senhor, a única coisa que eu quero, a única coisa que eu desejo é o Senhor em minha vida. O avivamento que vem de cima. Esse avivamento que nós precisamos. Então, primeiro, o avivamento vem para quem busca. Segundo, o avivamento vem de cima. Terceiro, o avivamento é individual e coletivo. Se você olhar para o texto, você vai perceber nos versículos 3 e 4, que Lucas vai dizer que foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre. Agora preste atenção nessa expressão. Sobre cada um deles. Cada um deles. Logo em seguida o texto vai dizer: e todos foram cheios do Espírito Santo. Mas o texto é bem claro em dizer que cada um deles foram tocados por Deus. Você percebe que o texto ele começa falando da individualidade. Não começa na coletividade. Começa dizendo que cada um deles. Isso mostra, irmãos, que o avivamento começa primeiro em mim. Precisa começar em mim. Precisa começar em você. Precisa começar em sua casa. Não é a questão, irmãos, não é eu procurar, às vezes, uma igreja avivada. Porque tem muita gente procurando uma igreja avivada, quando na verdade é ele que tem que ser avivado, porque o avivamento, ele é individual. Precisamos de experiências mais profundas, mais intensas com Deus. Você, na sua individualidade, diz a palavra que cada um deles foram tocados por Deus. Foram cheios da presença de Deus. Então o avivamento precisa começar em você. Precisa arder em sua alma primeiro. Você precisa ter o fogo de Deus queimando primeiro em você. Na segunda-feira, os jovens que estavam aqui, eles ouviram sobre os incendiários, né? Aqueles que têm o fogo de Deus aceso na alma, aceso
no coração, para incendiar os outros, para acender os outros. Isso me fez lembrar de um texto, que mesmo que o contexto desse texto do capítulo 10 do profeta Ezequiel seja um contexto de julgamento, se você ler o capítulo 10 do profeta Ezequiel, você vai ver que é um contexto de julgamento. Mas o versículo 2, ele é interessante. Porque o texto vai dizer que o profeta, ele ouviu. O texto vai dizer, falou ao homem vestido de linho, dizendo, vai por entre as rodas, até debaixo do querubim, porque ele está tendo a mesma visão do capítulo 1. E diz, olha, e enche as tuas mãos de brasas acesas e espalha sobre a cidade. O que acontece aqui? Esse ser aqui está dizendo, olha, você vai encher, você vai ter as brasas vivas nas suas mãos. Primeiro começa com você. É você que tem que ter, é você que tem que experimentar. É você que tem que buscar, ler a Bíblia, orar, jejuar, vir à igreja, buscar a presença de Deus. Às vezes nós dizemos, olha, a igreja está fria. Mas a igreja, ela nunca está fria. Quem está frio é você. Que já não tem mais o fogo de Deus. Que já não tem mais a chama de Deus queimando e ardendo em sua alma. Porque se você chegar na igreja ardendo, se você chegar na igreja queimando, se você chegar na igreja transbordando da glória e da presença de Deus, você vai incendiar quem está do seu lado. Agora, se você chega na igreja, você nem ora, você mal consegue abrir a sua boca para adorar, como que o fogo de Deus está na sua alma? Como que a glória de Deus está sobre a sua vida? As pessoas precisam chegar perto de você e sentir algo diferente. Sentir Deus. Sentir Deus agindo na sua vida. Teve um dos grandes, ou um dos maiores avivalistas da história, chamado Charles Finney. Talvez você deva ter, se você não conheceu, procure conhecer um pouco sobre esse homem. Esse homem, ele foi usado por Deus para trazer um avivamento nos Estados Unidos. Ele foi um instrumento de Deus. A alma dele foi acesa, foi aquecida. Ele foi cheio da presença de Deus. Que onde ele chegava, as pessoas eram tocadas, as pessoas eram visitadas, as pessoas eram cheias também da presença de Deus. Eu estava lendo uma história dele, que ele chegou em uma determinada cidade, e ali havia uma fábrica, e ele foi visitar aqueles operários, e na noite anterior tinha tido um culto, Deus tinha se manifestado naquela cidade, pessoas tinham sido tocadas por Deus, e ele vai até essa empresa, essa fábrica, e disse que quando ele chegou naquele lugar, quando aqueles funcionários, as pessoas que estavam ali, olharam para ele, só olharam. Diz a história que eles começaram a sentir a culpa dos seus pecados. Era um peso tão grande, era uma culpa tão grande, era uma sensação assim tão grande de que algo estava diferente naquele lugar, que aqueles homens, eles não conseguiram mais trabalhar. Diz que aquela fábrica teve que parar. Deus manifestou a glória dele e milhares de pessoas se converteram naquele lugar. Avivamento.
A presença de Deus em nós. Cada um deles foram cheios. Mas o texto diz que à medida que cada um deles foram cheios na sua individualidade, logo em seguida o texto vai dizer que todos eles. O avivamento é para acontecer na minha individualidade, que vai provocar a minha coletividade, que vai mudar o ambiente que estou, que vai mudar onde eu trabalho, que vai mudar a minha casa, que vai mudar a minha igreja, que vai mudar aonde eu estiver. Mas começa em você. O destino da glória, o destino do fogo de Deus, da presença de Deus, do mover de Deus está em você, para que a partir de você as coisas aconteçam. Para que a partir de você a igreja seja diferente, a igreja seja cheia da glória e da presença dele. E por último, o avivamento, ele nos move. Veja que o avivamento vem para quem busca, o avivamento vem de cima, o avivamento é individual e coletivo, e o avivamento ele nos move. Se você olhar o texto, você vai ver que o texto vai dizer que eles foram cheios, e eles começaram a falar. Eles começaram a abrir os seus lábios. Eles estão se movendo para uma atmosfera diferente, para um comportamento diferente, para uma experiência diferente, para um novo que eles até então não haviam experimentado. Aí você vai para o versículo 14, vai dizer que Pedro pôs-se em pé e começou a pregar. Estão se movendo agora. Mas é interessante que quando você lê João capítulo 20, versículo 19, como que estão esses crentes? Estão presos, as portas estão cerradas, diz a palavra, e eles estão com medo dos judeus. É essa a realidade. Presos, com medos, inativos, é o que está acontecendo. Mas agora o Espírito vem, o avivamento vem. Jesus diz, olha, vocês vão receber o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vocês, e vocês vão ser minhas testemunhas. E aí quando ele diz isso, ele diz, olha, vocês vão se mover de Jerusalém para a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E quando o Espírito vem, quando a presença de Deus vem, o que acontece com essa igreja? Ela se move. Eles não ficam apenas em Jerusalém. Eles não ficam apenas na Judéia. Eles não ficam apenas em Samaria. Eles vão até os confins da terra. Irmãos, o primeiro século, nos primeiros dias da igreja, a sociedade, o mundo daquela época foi sacudido pelo Evangelho. É só você ler, quando você lê a palavra de Deus, em Atos capítulo 10, versículo 18, o texto vai dizer que por toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras até os confins do mundo. Uma igreja que se move. Uma igreja que não teme mais. Uma igreja que não se preocupa mais. Que não tem mais medo. Que não fecha mais as portas. Uma igreja que não é mais paralisada. Porque o avivamento veio. E quando o avivamento vem, ele nos move. Então eu creio que nós precisamos desse avivamento. Nós precisamos que o Espírito Santo venha sobre nós. Para nos mover. Para nos tirar do estado que nos encontramos. Para nos tirar da nossa realidade apática, sem vida, sem dinamismo. Nós precisamos que o Espírito venha para que a nossa história seja diferente. Então esse texto tem a nos dizer que o avivamento vem para quem busca. O avivamento vem de cima.
ele é tanto individual como coletivo. E o avivamento nos move. Coloque-se em pé nessa hora em nome de Jesus. Quero orar com você essa noite. Eu queria que você que está aqui essa noite, que você orasse, que você clamasse para que Deus soprasse sobre a sua vida. Se você quiser vir à frente, você tem liberdade. Você tem liberdade de buscar mais, de clamar, de dizer: Deus, me enche com a tua presença. Enche-me com o teu Espírito, Senhor. Eu quero ser tocado por ti. Eu quero ser movido pelo Espírito. Eu quero ser cheio desse poder que vem do alto. Talvez você nem tenha desejo de Deus. Diga: Deus, me dê sede essa noite. Me dê fome da tua presença essa noite. Desperta, Senhor. Bagunça, Senhor, a minha vida, para que seja colocada em ordem depois. Mexe comigo. Peça para que o Espírito Santo venha sobre você. Diz a palavra que cada um deles foram cheios. Deus querido, obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua presença essa noite, pela tua palavra que foi exposta ao nosso coração. Ó Deus, nós anelamos e nós oramos para que o avivamento venha sobre nós. Deus, eu tenho orado para que o avivamento venha sobre a tua igreja, para que o avivamento comece, meu Deus, em mim, para que o avivamento venha sobre crianças, sobre adolescentes, sobre jovens, sobre homens, sobre mulheres. Que o avivamento venha sobre este lugar, Jesus. Que o Senhor venha nos mover, Senhor. Que o Senhor venha nos tirar e nos levar para uma dimensão além maior, uma experiência maior, um nível, Senhor, mais além. Nos dê mais da tua graça, nos dê mais da tua presença, nos dê mais do teu Espírito, mais do teu poder. Nós queremos, ó Deus, o teu fogo ardendo em nossa alma, queimando em nossa alma. Nós queremos mais, ó Deus, da glória do Senhor. Deus eterno, nós queremos ser visitados, ministrados, tocados, renovados, avivados. Nós queremos que os céus se abram sobre a nossa vida, Jesus. Espírito Santo, sopra sobre nós como no Pentecostes. Aviva a tua igreja, a tua noiva, Senhor. Traz a santidade, traz o quebrantamento, traz o despertar do céu sobre as nossas vidas. Oh Espírito Santo de Deus. Deus, aquela vida que está aqui talvez desanimada, talvez sem entusiasmo, sem alegria, já perdeu, meu Deus, a paixão. A glória do Senhor já se ausentou da vida dele. Espírito Santo, toca agora nesse coração. Espírito Santo, toca agora nessa vida. Espírito Santo, quebra essas cadeias, quebra essas amarras, quebra essas fortalezas. Tira a tristeza do coração desta vida, Senhor. Tira, meu Deus, a angústia, Senhor. Tira, Deus, a depressão, Senhor. Tira a desilusão dessa alma, Senhor. Deus, tira a falta de perspectiva desse coração, Senhor. Ergue, meu Deus, esta vida, esta noite. Toca nessa vida, toca nessa mente, toca nesse coração. Que haja, meu Deus, um derramar, um fluir do Espírito do Senhor sobre esta vida. Ó Deus, obrigado, Jesus. Senhor, nós te glorificamos, nós te bendizemos por esse tempo precioso. Deus, oramos para que o Senhor leve em paz aos seus lares aqueles que estarão retornando.
Deus, aqueles que continuarão aqui, Senhor, nesse outro tempo, nessa outra parte, nós oramos para que o Senhor continue presente, para que o Senhor continue abençoando. Nós oramos pelo nosso culto de domingo, Senhor, que o Senhor venha abençoar. Nós oramos pelo trabalho que continua amanhã, Senhor, com os jovens, da sexta-feira. Nós oramos, colocamos diante do Senhor, que teu Espírito permaneça soprando sobre a tua igreja, sobre a juventude da tua casa, sobre cada um que está aqui. Oramos, Deus, em o nome precioso de Jesus. Amém, glória a Deus. Deus lhe abençoe, que o Espírito Santo possa permanecer sobre a sua vida. Aqueles que quiserem permanecer agora, vai ser com a turma aí, né? Vou passar para eles. Mas o culto, a parte está encerrada. Que o Senhor te abençoe, tenha um resto de semana abençoado. E vamos continuar. A galera que quiser permanecer aqui, continuar, tenha liberdade. Vai ter um momento agora, após o culto aí com os jovens, com aqueles que desejarem receber mais de Deus.